Olá, esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos quase terminando o livro de 2 Samuel, mais 3 capítulos hoje, capítulo 19, capítulo 20 e o capítulo 21. Capítulo 19, a Bíblia fala do retorno de Davi para Jerusalém. Davi que saiu de Jerusalém, fugido por causa da rebelião do seu filho, Absalão. Agora, com a morte de Absalão, Davi retorna para Jerusalém. Então nós vamos ver que o luto de Davi é o luto de um pai que perdeu um filho. E isso deve ser algo muito triste. E aí vamos ver, a partir do verso 5, nós vamos ver Joabe repreendendo Davi. E ele repreende Davi porque ele está lamentando a morte de Absalão. É fácil para Joabe falar, porque não é o filho dele que faleceu. Mas a atitude de Joabe, ela tem também um ponto interessante. Verso 5. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Diz assim: hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de seus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Ama os que te odeiam, e odeia os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significavam para ti. Vejo que ficares insatisfeitos se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Por mais que era dor de um pai, a fala de Joabe, ela tem uma certa verdade aqui. Por quê? Porque Davi, ele está lamentando a morte de um filho. E todo pai tem que lamentar a morte de um filho. Mas o lamento dele parece ser tão exagerado que Joabe está dizendo: você está desonrando os homens que deram a vida para que você, suas esposas e seus demais filhos permanecessem vivos. Isso é muito interessante porque ao longo da vida, talvez movido por um remorso, esse é o meu entendimento, Davi deveria ter resolvido as suas pendências com Absalão, talvez não teria chegado a esse ponto. E aí ele chama agora, no verso 5 em diante, Davi para tomar a postura. Verso 8. Então o rei levantou-se, sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados ajuntaram-se a ele. Isso é a função de um líder. Mesmo no momento de dor, ele precisa se posicionar como líder. É aí do verso 9 ao verso 23. Davi vai retornar a Jerusalém, perdoando e restaurando aqueles que haviam se voltado contra ele, incluindo Simei, que o amaldiçoou, e Mefibosete. Mefibosete que permaneceu ali, e nós vamos ver todo o argumento de Mefibosete, por que ele permaneceu. Verso 30, assim, só para você acompanhar comigo. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. E aí nós vamos ver que Barzilai, aqui eu quero deixar uma dica para você, avalie esse nome, Barzilai. Esse nome tem muito a ver com a história do Brasil, ok? Barzilai aqui é um israelita de Gileade. Barzilai, esse nome fala de um judeu que chegou no Brasil no momento da descoberta do Brasil. Pesquise sobre ele, é muito interessante isso aí. Isso tem a ver com a nossa história e esse nome aparece na Bíblia aqui pela primeira vez, Barzilai. Barzilai. O que nós vamos ver aqui também? Nós vamos ver aqui a disputa do verso 24 ao 43, verso 24 ao 43, a disputa entre Judá e as outras tribos de Israel pelo retorno de Davi. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que graça e perdão demonstrado por Davi ao retorno ao poder enfatiza como nós devemos comportar, sempre com graça e sempre com perdão. É a importância de reconciliação. Essa é a função de um líder. Davi não volta com espírito vingativo, mas ele volta para unir as tribos. Vamos para o capítulo 20. Capítulo 20 fala da rebelião de Seba contra Davi. Aqui, também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicrim, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então nós vamos ver este homem, Seba, né? É assim que a Bíblia diz: Seba, filho de Bicrim,
ele chama as tribos de Israel, exceto Judá, a seguirem a Seba. O verso 2 vai dizer assim: então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bersi, mas os de Judá permaneceram com seu rei e acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. O verso 3 ao 13, Davi ordena a Amasa reunir os homens de Judá para perseguir Seba, mas Joabe acaba matando Amasa e liderando o exército. Você vai perceber em Joabe, eu já quero te dar essa dica para você ver, Joabe, você já vai percebendo a atitude dele de não respeitar o comando de Davi e matar Absalão. Aqui você vê Davi dá ordem a um homem, ele vai e mata esse homem e assume o lugar dele. Isso já é um apontamento do que ele vai fazer lá no final. Toda pessoa que vai nos trair, ela dá sinais. Joabe está dando esses sinais e eu vou te lembrar lá na frente de Joabe. E aí nós vamos ver aqui do verso 14 ao verso 22, Joabe cerca Seba em Abel de Bel-Maaca, a cidade, e entrega a cabeça de Seba a Joabe, encerrando a rebelião. Então, este Seba, que aproveita esse momento de fragilidade do reino, ele agora é morto. E aí o verso 23 ao 26 é o resumo dos oficiais de Israel, de Davi, os oficiais de Davi. Verso 23, Joabe comandava todo o exército, Benai, filho de Joabe, comandava os que Retitas e os Peletitas, Adonirão era chefe do trabalho forçado. Aqui são o nome dos valentes de Davi, que vão aparecer um pouquinho mais à frente. A Bíblia vai falar desses valentes. E aí nós vamos no capítulo 21, que é o momento dos gibeonitas serem vingados. Quem são os gibeonitas? Lembra lá de Josué? Logo depois de conquistar Ai, os gibeonitas enganam Josué e eles fazem uma aliança com Josué. Eles permanecem servindo aos israelitas, mas eles deveriam ser conquistados. Essa aliança que Deus fez, Deus respeita essa aliança que Josué fez com eles. Deus respeita essa aliança e vamos ver que Saul vai matar os gibeonitas. O verso 1 diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Por que a atitude de Saul trouxe isso? Porque havia uma aliança entre os gibeonitas e Josué. Lá atrás. Pastor, mas Deus honra essa aliança. Deus sempre honra as alianças. E aí vamos ver do verso 2 ao 9, que os gibeonitas vão pedir para que os descendentes de Saul paguem com sangue, e aí eles vão entregar os filhos de Saul. Davi vai poupar Mefibosete por causa de Jonatas. E aí está no verso 7, o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas. E aí nós vamos ver que do verso 10 a 14, a história de Rispa. Rispa, concubina de Saul, ela vai vigiar os corpos até a chuva cair. Ela permanece semanas, espantando as aves para que não coma o corpo dos seus filhos. Essa história vai chegar até Davi. Davi então manda enterrar os ossos de Saul e Jonatas junto com os enforcados. E aí a Bíblia vai dizer, do verso 15 ao 22, né, vai ser um resumo das batalhas contra os filisteus. Essa praga vai cessar e aí nós vamos chegar ao final de 2 Samuel, e amanhã nós vamos meditar o capítulo 22, 23 e 24. O capítulo 21 termina com a história de Rispa, uma história muito linda de uma mãe perseverante que lutou pelo corpo dos filhos, que não tinha vida nenhuma. Isso é uma atitude de uma mãe. E aí depois tem guerra contra os filisteus, né? Verso 22 do capítulo 21, esses 4 eram descendentes de Rafá, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Aqui vai citar mais 4 gigantes, descendentes dos filisteus, que vão batalhar contra Davi. Amanhã nós terminamos o livro de 2 Samuel, mais um livro da Bíblia. Fica firme, parabéns para você que chegou até aqui. Amanhã nós vamos celebrar a leitura de mais 3 capítulos, encerrando mais um livro da Bíblia. Vamos avançando, nós vamos aprender muito. Que Deus abençoe a sua vida.